construído no dia a dia. Como que foi pra você essa sensação? De atingir o peso. De atingir o peso ideal que você imaginou no início do processo cirúrgico. Incrível, Pedro, isso, porque no decorrer do processo, né? Porque a cirurgia entra um ponto muito importante. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente pensa numa redução gástrica, né? Estômago. Mas quando a gente pensa em saúde mental, que é um ponto muito importante, um obeso crônico, a gente tem umas compulsões, né? Tanto Sim. é que quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, muitos dos pacientes têm que fazer esse acompanhamento porque existe uma compulsão. E aí, muitas vezes, essa compulsão é transferida, né? Para o álcool, para a questão sexual. Isso é fatídico e acontece real. Então, a saúde mental entra numa grande importância aí. Então, eu tive um grande acompanhamento com psicólogos. Além disso, eu tive que fazer um acompanhamento depois para me identificar com o meu novo corpo. Tem muito esse lugar, porque você muda de CPF, vamos colocar assim, Muda né? de CPF, literalmente. É uma coisa que a gente tem visto, Sim, incrível, né? sim. E isso demanda muito questão de autoestima, do teu posicionamento, que é algo que eu falo muito no meu método hoje, que é como que a gente se sente hoje, o que está por trás do ser humano que está ali, do meu paciente, né? Não é só a questão metabólica corpórea, mas de como que isso atua e atinge o meu fator emocional, meu posicionamento de modo geral de vida. E daí, então, foi uma nova jornada. Passei por todo esse processo, então isso é muito importante, porque muitas vezes, além da cirurgia, o mais importante é o acompanhamento nutricional, psicológico, psiquiátrico, às vezes, porque é necessário o trabalho com essa ansiedade, que é fundamental, por isso que tem tanta questão do reganho de peso, né? Perfeito. E até te perguntar, sabendo do seu caso pessoal, quanto você vê de benefício olhar numa ótica multidisciplinar mesmo, de entender que não é só a parte que envolve o peso em si, mas todo um trabalho dessa pessoa, cuidar da parte emocional, da parte mental, psicológica. Como que você vê essas partes se complementando hoje? Você coloca um peso maior para alguma área ou você acredita que são tão importantes quanto? Como que você vê? Pedro, eu acredito que seja tão importante quanto. Perfeito. Porque eu costumo sempre dizer para os meus pacientes assim, não existe melhor médico nem melhor remédio, porque a gente não vai estar o tempo inteiro junto. Então, quando a gente pensa de medicação, eu falo que a medicação é um pilar. Claro que assim, agora com essa medicação tão ímpar que nós tendo aí, que quando a gente fala de tireopartida, é uma molécula inovadora porque ela tem hormônios de GIP, GLP-1, e ele faz uma ação não só metabólica, mas hipotalâmica, cerebral, né? Entra a questão de controle de ansiedade, de food noise, que essas vozes que gritam principalmente para quem tem compulsão. Mas é necessário ter um acompanhamento nutricional, que vai ser ele que vai te direcionar com a questão de suplementos, com a questão de quais são os alimentos ideais. Quando a gente pensa em atividade física, isso foi algo muito importante para mim, porque, claro, quando a gente não se vê feliz com o nosso corpo, é até difícil você fazer uma atividade física. Sim. Porque aí você fala, cara, eu vou para academia? Como é, né? Você chega lá, obesa, assim, desconfortável, e depois tudo isso vai inovando. E aí, será que eu tenho essa cabeça de uma facilidade de chegar e saber o que eu vou comer? Será que eu não tenho que fazer esse acompanhamento com um psicólogo, né, com uma psicoterapia para entender onde estão os meus gatilhos? Quais são esses gatilhos que me levam a essa compulsão? E eu falo que é uma bola de neve, porque aí a gente não está contente com uma coisa, a gente se auto-sabota o tempo inteiro, né? E assim, vai virando todo um cerco. E então, o trabalho multidisciplinar é muito significativo. A gente tem visto aí muitas pessoas fazendo uso errôneo das medicações e tendo algumas tão polêmicas, né? Queda capilar, passando mal, questões de pancreatite, tudo desacompanhado mesmo, né? A questão de flacidez, aí já começa a ficar com os estereótipos ruins. Então, o acompanhamento multidisciplinar, o plano de acompanhamento é fundamental. É uma coisa que a gente recebeu bastante em outros episódios, doutora, essa questão da sarcopenia, né? Muito uma consequência inevitável dessa automedicação, muitas vezes dessa ideia de que você não precisa de um acompanhamento médico. O que você tem a dizer para essas pessoas que hoje, que estão assistindo a gente, que têm vontade ou estão, de fato, nesse lugar de querer simplesmente ir à farmácia e se automedicar? Exatamente, um grande erro, Pedro. Quando a gente pensa em sarcopenia, a grande perda de peso nos leva a isso. E é o grande diferencial quando se tem um acompanhamento, porque aí a gente faz a perda de peso, mas de uma forma saudável, né? A gente faz uma troca
de uma questão